Boa noite! Boa noite, estamos ao vivo, entrando agora de surpresa, né? De última mão, mas eu prometo que vai valer demais. Hoje o bate-papo vai ser compartilhado com uma pessoa muito especial. Estávamos agora conversando, a gente falou, ai não, a gente precisa abrir para trocar aí com todo mundo. Quem for entrando vai mandando um oi aqui pra gente. Trópico Ambiental, Darcy, Rodrigo. Rodrigo, muito bom ter você aqui. Rodrigo Engenharia Ambiental. Felipe Bastos, João. Quem for entrando, manda um oi. Diz aí de onde você tá falando, como de costume. Stephanie. Floresta Cartografia, boa noite para todo mundo. Na verdade, abrimos aqui, né, ao vivo, sem avisar. Então, vamos conversar para fazer um bate-papo, na verdade, com uma pessoa que é muito especial pra gente. E já estávamos morrendo de saudade dessa pessoa por aqui, que a gente já troca muito, mas quem for imaginando quem é que vai entrar nesse bate-papo com a gente, manda aí. E a gente tá, deixa eu só ver aqui para convidar se tá tudo certo. E pra ela entrar aqui. A gente tava numa reunião, gente, porque aqui é assim, entendeu? Domingo é dia, todo dia é dia. Estamos todos enclausurados em casa, não é mesmo? E aí a gente tava numa reunião e acabando a reunião a gente começou a conversar sobre questões de legislação, olha lá, dicas para vocês, atualizações e como estamos no mercado. E a gente vai num papo que a gente precisava estar compartilhando e toda essa nossa conversa ir aí para a rede e trocar com vocês. Deixa eu ver se ela já tá por aqui. Quem é? Vai entrar aquela moça de perícia. Exatamente, Rogério. Minha amiga, minha parceira e professora, na verdade, minha mestre aí, que me ensina pra caramba. E olha lá ela aí, professora Adriana, Rede Peritos. Dri, faz um favor. Você não conseguiu solicitar, mas mandar uma mãozinha, que aí eu consigo te chamar. Deixa eu ver se eu consigo te chamar. Acho que eu consegui, que você apareceu. Professora Adriana! Já mandei aqui, ela deve abrir. Cheguei! Aê! Muito bom! Olá! Muito Olá, bom. minha querida. Esse domingo virou segunda, né? Deixa eu ver aqui que muda quando você entra e eu fico com a cabeça cortada. Deixa eu ver como. Pronto, acho que agora foi. Que eu tive que sair correndo para passar pelo menos uma cor, né? Porque o povo já espalhou por aí que eu fiquei doente. E aí eu falei, não posso ficar com cara de doente aqui. Oi, Fê. Oi por aqui, né? Porque a gente estava ali trabalhando agora lá. Exatamente. A gente estava, então, numa reunião e aí acabou e a gente continuou conversando. A gente falou, vamos abrir o bate-papo e tão rica essa nossa conversa, compartilhar com todo mundo. Todas as vezes que eu sento para conversar com a Adriana é assim, a gente deslancha de falar e eu sempre aprendo demais. Então, Dri, mais uma vez, como sempre, um prazer enorme ter você aqui com a gente. Obrigada. E compartilhando aí do seu conhecimento, da sua vivência. E para todo mundo aí que está acompanhando. Gente, mandem oi para ela, mandem beijos, assim, todo mundo vai atrás. Ela tá aí pelo Instagram da Rede Peritos, né? Dri, quer contar um pouquinho, aproveitando então, um pouquinho da... Por que você está na Rede Peritos? Então vamos lá. Então,
Primeiramente, muito boa noite para todos, todas. Já virou um jargão, né? Os meus alunos me conhecem, meus parceiros, meus colegas. Então, boa noite, caríssimos, boa noite, caríssimas. Ah, muito obrigada, Fê, por me abrir esse espaço aqui no seu tão querido canal, né? No MAP, aí que a gente tem essa história juntas, essa história maravilhosa. Então, deixa eu só corrigir uma fala sua, essa mania de professora, né? Que a gente sempre quer corrigir. Não é só você que aprende, eu também, e muito. E isso que é o maravilhoso da nossa área, né? A gente complementa, né? A gente troca conhecimento, a gente compartilha conhecimento. Então, aqui para todos, eu quero agradecer a você, né? Muita gratidão por me trazer para esse mundo digital, e não só isso, né? Para me fazer repensar. A gente estava falando sobre... Nós estávamos fazendo um planejamento estratégico, né, gente? E também nós estávamos aqui fazendo uma pausa para pensar esse momento, né? E aí aquela palavrinha que a gente estava falando, né? Que é a palavra do momento, é a ressignificação, né? Ressignificar. Então nós estávamos nesse exercício e aí nós chegamos à conclusão que a gente precisava ampliar, né, essa conversa. Então por isso que a gente está aqui agora ao vivo com vocês e a gente gostaria que vocês participassem desse nosso exercício de ressignificar. A gente vai trazer uns temas, né, Fê, para cá para conversar, mas por que eu estou aqui pela Rede Peritos Ambientais, né? Isso. A Rede Peritos Ambientais hoje é o meu canal, é a minha voz. Então, a proposta é que eu canalize os meus conhecimentos e traga profissionais especializados na área da perícia, né, de perícia ambiental, que são as diversas áreas, e que a gente traga pessoas que queiram atuar com perícias ambientais. Então, a Rede Peritos Ambientais é uma rede que tem por objetivo compartilhar conhecimento para aquelas pessoas interessadas na área ambiental. E nós estávamos conversando agora que nós vamos lançar o nosso canal no YouTube, finalmente, ele vai sair do papel e do sonho, né, Fê? Fala aí, então, gente! Aleluia! Então, em breve, nós vamos ter mais esse canal de conversa, mas vamos continuar aqui, né, Fê? Estreitando aí as nossas relações e compartilhando o nosso conhecimento. É isso aí, gente. Para quem acompanha a gente há mais tempo, sabe, né? Temos uma história aí, a professora Adriana está sempre aí junto com a gente. Quem não, quem está chegando agora, perícia é uma das possibilidades de atuação profissional na área ambiental, né? E a gente tem a honra aí de ter essa parceria com a professora Adriana nesse viés de perícia. E a gente está sempre junto aí, trocando. Inclusive, temos o curso de perícia aqui junto com a Adriana, né? A professora Adriana aqui com a gente. E a gente estava conversando sobre, depois da reunião, como a gente falou, né? A gente estava conversando muito também sobre as atualizações de algumas... do âmbito jurídico, né? Então, para quem não sabe, se apresenta, Adri, para quem não te conhece ainda. Temos muitas pessoas novas aqui. Desculpa. Se apresenta. Eu já me sinto em casa, né? Já sinto assim que é a sala de estar já, né? E que todo mundo me conhece. Bom, gente, eu sou advogada, né? A minha formação, na verdade, eu tenho 2 formações. Eu sou turismóloga, sim, existe, é uma profissão regulamentada, mas eu exerço a profissão como advogada. Eu trabalho com consultorias jurídicas. Então, a minha expertise é a área jurídica, consultoria jurídica em especial, e supervisão de perícias judiciais e perícias extrajudiciais. Eu trabalho com regularização ambiental, né? E a minha contribuição sempre é a jurídica nas equipes multidisciplinares, que ora eu componho, ora eu faço supervisão. E nós estávamos comentando exatamente sobre essas mudanças na legislação. Né? Eu estava conversando com a Fernanda, que muita gente segue o MAP, né? O Meio Ambiente na Prática, profissionais de diversas áreas do conhecimento, e está todo mundo aí com aquela polêmica com relação à portaria do Ministério da Saúde,
que saiu agora, publicada no dia 2. Então, nós estávamos conversando sobre essa polêmica que gerou aí esse pânico no mercado, e veio a ideia, vamos falar sobre isso. E como uma coisa puxa a outra, aí a gente já estava falando de outra do Cadastro Técnico Federal, do IBAMA, de outra coisa. Aí a Fernanda falou, não, para, isso está virando uma live. Vamos lá para o Instagram para chamar as pessoas para falar para eles também o que a gente está conversando aqui. Então, é isso aí. Então, gente, a ideia aqui, agora nesse momento, a gente conversar um pouco sobre as movimentações jurídicas, né, que estão acontecendo aí nesses últimos dias. E para quem está chegando agora, na verdade, a Adriana é aí o meu braço jurídico. Eu falo assim, meu help, pelo amor de Deus. Qualquer coisa jurídica, sempre grito para ela. E então a gente aproveitem, né, esse momento, esse canal, para tirar também dúvidas em termos jurídicos. Se você conhece alguém que pode se interessar aí com relação a isso de movimentações jurídicas na área ambiental, né, que estão acontecendo ultimamente, dessas atualizações em termos profissionais, é isso que a gente a proposta. E aí pega esse aviãozinho de papel, compartilha aí que tem aqui embaixo. Tem uma ferramenta que parece um aviãozinho de papel. Compartilha com quem você acha que vai curtir a live também, para acompanhar esse bate-papo, e também aproveitem para mandar as dúvidas de vocês. Mas, Dri, eu acho que é legal a gente começar. Gente, a gente vai. Na verdade, a gente estava comentando sobre duas portarias, na verdade, duas atualizações que surgiram recentemente, né? Como a professora Adriana comentou agora, que é a portaria que, na verdade, convoca alguns profissionais, né? Muitos deles da área ambiental também, para essa mobilização em termos da ação, né, de controle do Covid que está acontecendo, do coronavírus, e também uma instrução normativa do IBAMA que saiu recentemente. Na verdade, já tinha saído, mas entrou em vigor recentemente. A gente publicou até esses dias, acho que foi ontem que a gente publicou aqui no MAP, também falando sobre o Cadastro Técnico Federal. E aí, então, eu vou te pedir, Dri, para reproduzir as considerações que você estava fazendo sobre esses dois itens para a gente conversar sobre isso. Tá. Eu estou abrindo aqui a portaria só para eu poder falar quais são os profissionais. E aí eu vou pedir a gentileza, você que está acompanhando a gente, se você for um desses profissionais, dá um joinha aqui, coloca para a gente qual é a sua formação, até para a gente ter uma ideia, né, das pessoas que têm uma noção já do que é essa portaria. E Fê, vamos delimitar os temas para eles saberem sobre o que a gente vai falar? Sim, sim. Então, nós vamos começar. Quer que eu falo? Pode ser ou você pontua? À vontade. Tá. Então, gente, olha, nós vamos começar falando sobre a portaria do Ministério da Saúde, número 639, de 31 de março de 2020, que foi publicada no Diário Oficial no dia 2 ou 4 de abril. Agora eu estou... daqui a pouquinho eu vejo aqui a data certa. Ó, ela foi publicada no dia... Deixa eu pegar aqui a portaria. Diário Oficial. Foi publicada no dia 2 de abril. Aqui, edição 64 do Diário Oficial. A gente precisa depois fazer uma outra live, Fê, para eu ensinar as pessoas, o pessoal da área técnica, como pesquisar a legislação, né? Porque a legislação ela é bastante importante para vocês da área técnica, né? Não só para o pessoal da área jurídica, tá? Então, a gente vai começar falando dessa portaria que gerou um monte de polêmica. Tem gente em pânico me perguntando, mas eu tenho família, eu tenho que abandonar tudo agora e já vou lá para Brasília, já vou para o SUS. Calma, respira azul, solta rosa. Eu vou explicar para vocês por que deu todo esse pânico e o que de verdade a portaria, qual é o objetivo da portaria, tá? Então, nós vamos falar da portaria do Ministério da Saúde e depois nós vamos falar de uma instrução normativa número 9 do IBAMA, que alterou uma outra instrução normativa número 6 de 2013, que trata do Cadastro Técnico Federal das atividades potencialmente poluidoras. E já que a gente está falando de Cadastro Técnico Federal, a gente vai aproveitar e falar dos instrumentos acessórios do CTF, que são o relatório de atividades, vamos falar sobre a prorrogação dele, vamos falar da TCFA e também
do certificado de regularidade. E já que a gente está falando de órgão ambiental, documentos, prazos, suspensão, a gente vai estender a conversa também para os prazos suspensos. Muita atenção, fica com a gente, porque o que eu vou falar é muito importante. Eu estou vendo gente aí dar uma relaxada, viu, Fê? Falando, os prazos estão suspensos. Né? Cuidado, já vamos explicar o que isso significa e qual é o risco que o pessoal está achando que todos os prazos estão suspensos, está correndo. Você quer conduzir? Eu acho que é isso, gente. Depois também eu vou aproveitar, a gente até falou aproveitando aí para conversar um pouquinho sobre essa. A ideia é conversar sobre essa movimentação que esse cenário do Covid tem trazido para o mercado ambiental, né? Que eu falei para vocês que a gente vai comentar mais sobre isso também. E aí, muito nessa frente jurídica, essas portarias que a professora Adriana falou, se você de repente nunca ouviu falar, calma, ela vai explicar. Mas eu acho que, principalmente começando então, desses 3 tópicos que você falou, Dri, talvez algumas pessoas começaram, sou engenheiro ambiental, sou técnico, talvez você nem tenha ouvido falar sobre essa portaria, mas foi uma portaria que saiu requisitando alguns profissionais para ajudar, auxiliar aí nessa ação do combate ao Covid, né? E aí, por conta disso, surgiu um burburinho, como tem alguns profissionais ambientais aí, você já está com a listinha aí da portaria, Adri, para a gente falar? Já. Tá. Primeiro, então, posso entrar na portaria? Por favor, comenta então, pra gente um pouquinho sobre isso de quais são os profissionais, porque algumas pessoas começaram mandando. Eu tive amigos próximos, na verdade, que foram convocados, e aí aquele desespero, era isso que eu estava comentando com a professora Adriana, de alguns amigos próximos, e agora o que eu faço? E que eu vou. Como vai ser isso? E será que eu tenho que ir ou só o cadastro? O que é? Então comenta pra gente, Dri, por favor. O que é a portaria, quais são os profissionais e o que a gente precisa se atentar nesse momento. Tá bom. Bom, primeiro, Fê, posso fazer um convite se eles quiserem pegar alguns comentários sobre a portaria e irem lá no canal? Pode ser? Sim. Tá? Então, gente, a Rede Peritos Ambientais, ela tem um canal no Instagram, no Facebook, como eu falei para vocês, nós vamos inaugurar esse mês o canal no YouTube. Então, eu fiz 2 postagens lá no Instagram, que é o arrobinha, né? Arrobinha peritosambientais.rede. Então, se vocês forem lá, vocês vão ver o número da portaria, e aí é só jogar no oráculo, né? Google, ele te responde absolutamente tudo, mas cuidado com o site que você vai acessar. Você vai acessar um site IN de navio.gov.br. Então, é esse site que é o site oficial, tá? É da imprensa nacional esse site, tá? Então, lá vocês vão acessar essa portaria. Então, é a portaria do Ministério da Saúde, número 639, do dia 31 de março de 2020. O que ela faz? Ela convoca profissionais relacionados à área da saúde para fazerem um cadastro de emergência, para, logo depois do cadastro, fazer um curso de capacitação. Esse curso de capacitação é um curso online que vai ser oferecido pelo Ministério da Saúde para aprender os protocolos para lidar com o Covid-19. Então, são os protocolos de atendimento ambulatorial e hospitalar para lidar com o Covid-19, tá? Então, quais são esses profissionais? Vamos lá. Vamos pegar aqui na portaria. São 14 áreas. Serviço social, biologia, biomedicina, educação física, enfermagem, farmácia, fisioterapia e terapia ocupacional, fonoaudiologia, medicina, medicina veterinária, nutrição, odontologia, psicologia e técnicos em radiologia. Esses profissionais estão sendo convocados a fazer o cadastro.
Depois de fazer esse cadastro, Adriana, como é que a gente faz esse cadastro? Você precisa acessar o seu respectivo conselho. Então, o pessoal da biologia vai acessar o CRBio. E lá vocês vão encontrar um link que vai direcionar vocês para um formulário para vocês colocarem os seus dados. A partir do momento que você preenche o formulário e encaminha, o Ministério da Saúde vai te enviar um link para você participar deste curso de capacitação. Bom, da onde que veio toda a polêmica? Porque a portaria, ela não deixa como facultativo. Ela diz que os profissionais devem se cadastrar e devem fazer o curso de capacitação. Aí o povo enlouqueceu. Por quê? Uma coisa é a gente falar do médico. O médico está dentro do ambulatório, está dentro do hospital. Então, automaticamente, a gente associa a uma profissão relacionada à área da saúde. Mas quando a gente fala de um biólogo, por exemplo, imagina os meninos. Então, você imagina, a pessoa está lá, no meio da mata, fazendo manejo de fauna, caracterização de vegetação, né? É saúde. É a área da saúde. Mas daí a pensar que ele tem que aprender a fazer um manejo para o Covid-19, nossa, bagunçou a cabeça de todo mundo, né? Mas são profissionais da área da saúde. E o porquê dessa portaria? Nós estamos, de certa forma, controlando a dissipação aí do Covid, né? Do coronavírus que está se manifestando na doença. Mas vamos imaginar, a gente tem que trabalhar com planejamento, e é isso que o Ministério da Saúde está fazendo. Então, ele está construindo desde ótimos cenários, médios cenários, a cenários extremamente críticos. Então, essa portaria, ela está prevendo um cenário crítico, que é o seguinte: se os profissionais da saúde que hoje estão atuando, todos adoecerem, quem é que vai receber as pessoas doentes? Então, eles precisam ter um quadro de profissionais que saibam, pelo menos, lidar com o Covid. Por isso que precisa aprender o protocolo. Então, a ideia dessa portaria é fazer um banco de reserva de profissionais relacionados à área da saúde. Aí eu vou aproveitar e te fazer uma pergunta que eu acabei que eu não tinha perguntado antes, mas vamos aproveitar e já vamos perguntando aqui. A gente tem muita gente que acompanha a gente aqui no MAP também, que trabalha em conjunto, que principais dessa listagem, né, que trabalham diretamente, são os biólogos veterinários e biomédicos, mas na verdade tem toda essa lista de profissionais envolvidos. E aí, Dri, a gente eu tive particularmente contato com 2 cenários diferentes. Biomédicos receberam uma convocação. Então, eu tenho uma amiga biomédica que recebeu uma convocação em casa, uma cartinha chamando, na verdade, com essa recomendação. Os biólogos, por sua vez, até então, os que eu tive contato direto, nenhum tinha recebido. Mas eles estão na lista. E aí ficou essa coisa, eu preciso esperar isso, não preciso esperar, eles estão já na portaria, essa diferença e como que funciona isso. Tá, legal. Olha, ótima a tua pergunta. Então, agora a gente vai para um ramo do direito que é bem jurídico, que é a interpretação do diploma legal. Então, veja, essa portaria, ela não recomenda, ela não sugere, ela determina. Então, é obrigatório o cadastro. Tanto é que na notícia que saiu, publicada na Agência Brasil, que é um órgão do governo federal, está expresso. Eu até dei print da tela. Como eu trabalho com perícia, eu trabalho com prova, né? Então, tudo que é prova, eu guardo, né? Porque mais tarde eu posso precisar. Então, lá está escrito: o cadastramento é obrigatório e pode ser feito na internet. Bom, aí os conselhos entraram em pânico porque os inscritos, né, os profissionais inscritos também entraram em pânico. Então, eles começaram a consultar o Ministério da Saúde. Eu estou contando a história, tá? O que aconteceu? Aí o ministro da Saúde, até numa das coletivas, ele disse assim: olha,
Por enquanto, o que a gente vai fazer é receber esses cadastros e pedir para que... E quem fez o cadastro já vai começar a fazer o curso de capacitação. E depois que ele fizer o curso de capacitação, o profissional, vai dizer se ele já está apto, se ele quer já trabalhar no Sistema Único de Saúde. Se ele já está se oferecendo para trabalhar. As pessoas que não querem vão colocar, eu não quero. Tanto é que uma das informações no formulário é se você faz parte da comunidade. Desculpa, Fê. Aguinha, aguinha. Gente, só um minutinho enquanto isso. O Leonardo falou que tá travando. Tá travando para todo mundo. Vocês estão vendo, ouvindo bem? Manda aqui pra gente. Se de repente estiver travando, avisa, tá? E se, Leonardo, se de repente você tentar sair e voltar, pra mim, a princípio, tá indo. Qualquer coisa, vocês avisam. Tá, ó, tô vendo um comentário aqui, eu não consigo identificar quem é a pessoa. Normal. Sim, é exatamente isso que você colocou. Esse cadastro, gente, ele é para quem está inscrito no conselho e é um desses profissionais aqui. É uma dessas profissões, tá? Então, vamos recapitular? A portaria determina que os profissionais inscritos nestes conselhos, destas profissões, façam o cadastro, é um cadastro emergencial de profissionais relacionados à área da saúde. Então, quais são essas profissões? São todas essas que eu falei, inclusive os biólogos. Porque é a área da saúde. Ainda que trabalhe lá com fauna, com vegetação, a gente está falando de profissionais relacionados à área da saúde, tá? Aí veio toda essa polêmica, ele é obrigatório ou não é obrigatório o cadastro? A forma como a portaria foi redigida é obrigatório. Inclusive, no texto da portaria, ela diz que os conselhos vão enviar para o Ministério da Saúde uma lista com todos os profissionais inscritos no conselho, de forma que o Ministério da Saúde vai saber o nome e o número do cadastro de cada um desses profissionais. Aí esses profissionais vão fazer o cadastro, vão fazer o curso de capacitação, e aí o Ministério da Saúde vai devolver para os conselhos a informação daqueles profissionais que fizeram o curso de capacitação. Tá? Esse é o cenário. Adriana, isso significa que eu já vou ser chamado? Não, isso não significa que você vai ser chamado, porque hoje nós temos profissionais da saúde que estão dando conta do recado. Agora, se você colocou lá que você já quer trabalhar, pode ser que você seja chamado sim, numa necessidade. Lembrem-se, o Sistema Único de Saúde, ele está espalhado por todo o território nacional. Então, pode ser que lá no município de Tiririca da Serra exista a necessidade de profissionais. Então, quem o Ministério da Saúde vai chamar neste primeiro momento? Aquele profissional que fez o cadastro, que fez o curso de capacitação e marcou lá no xizinho, olha, eu estou disponível para contribuir com o controle da pandemia. Então, essa pessoa vai ser a primeira chamada, se houver necessidade, tá? Então, esse é o cenário. Não significa que vai sair chamando todo mundo. Agora, vamos para o pior cenário. Deus me livre e guarde. Os profissionais da área da saúde, extremamente competentes, preparados, que estão dando a vida, porque quando vocês fizeram o juramento, vocês da área da saúde, no juramento de vocês está atender a população, atender a saúde, não é? É lindo o juramento de vocês, inclusive, tá? Esse curso de capacitação, o Leonardo está perguntando, é um curso de capacitação de manejo do protocolo de manejo da Covid-19. É um protocolo de saúde, de como lidar em situações ambulatoriais e hospitalares do Sistema Único de Saúde. Tá? É um curso de capacitação específico. Porque imagina, num pior cenário, ter que convocar esses profissionais e eles nem sabem como agir, como lavar a mão, como colocar máscara, o que fazer.
a quem se reportar. Então, esse curso ele tem por esse objetivo, tá bom? Então, É, acho que ficou um pouquinho mais claro agora. acho que sim. Será? Uma das dúvidas que na verdade não é bem uma dúvida, mas é um comentário que tem surgido e que eu acho que é importante a gente esclarecer, né? Porque tem muita gente falando um monte de coisa e aí sempre fica essa questão de e o que é real, o que tá certo, o que não tá. E aí, por isso, sempre a importância, né, gente, da gente ter uma base confiável de qualquer informação que a gente for buscar. E por isso a importância da legislação também, né? E de ir a fundo no que está na legislação. E aí, Dri, uma pergunta que estava se discutindo de, uma vez que é necessário, né? A gente fez o cadastro e tudo mais, porque estou registrado, tenho registro no conselho, sou um profissional dentro dessa lista e fiz o cadastro. Mas principalmente os que estão com mais receio são essas profissões, pelo menos as que eu tenho mais contato, né, direto, que são os biólogos e os veterinários, que muitas vezes não estão tão dentro da área do dia a dia da saúde mesmo. E aí, nessa questão de, mas provavelmente, aí fica nos provavelmente a questão vão ser acionados primeiros os profissionais da saúde e a gente vai ser o último caso. Só para a gente deixar isso claro, né? Isso não... No mundo ideal, sim. E tem uma pergunta, uma colocação que você fez que eu não respondi, né? Da biomédica, né? Do conselho da biomédica que foi convocada e dos outros que não foram. Por que isso? Porque vai depender muito do conselho, gente. Cada conselho está tendo uma interpretação da portaria. Então, alguns conselhos já estão requisitando os profissionais para fazer requisitando para fazer o cadastro, tá, gente? Não é requisitando já para atuar no Sistema Único de Saúde. Por enquanto, nós estamos só fazendo um cadastro de contingência. Ninguém já está sendo colocado no front. Ainda não, e a gente quer torcer para que isso não precise acontecer. Porque se não precisar acontecer, significa que a gente está dando conta dessa doença e estamos dando conta desse vírus. Tá? Então, tudo vai depender de como a gente faça essa contenção e se os profissionais da área de saúde hoje vão dar conta do recado. É isso que está acontecendo, tá? Então, cada conselho está interpretando de uma forma. Bom, mas só para vocês saberem um outro dado também, da onde que vem essa portaria. Então, quem já foi meu aluno sabe que nós temos uma hierarquia dos diplomas legais, né? Nós temos, é como se a gente colocasse numa pirâmide os diplomas. Quando eu falo diploma legal, eu estou falando da legislação, tá, gente? Lei, decreto, instrução normativa, portaria, tá? Então, lá no topo da pirâmide, a gente tem a Constituição Federal, tá? Onde é que está a portaria? Está aqui na base, ó, está aqui na chão da pirâmide. Essa portaria, ela regulamenta artigos que estão numa lei federal, que é a lei, se vocês quiserem anotar, é a Lei 8.080 de 1990, que implantou o Sistema Único de Saúde no Brasil. Essa lei do Sistema Único de Saúde, ela fala que em situações declaradas de emergência de saúde, pessoas poderão ser requisitadas caso seja necessário. Propriedades poderão ser confiscadas temporariamente para atender à necessidade de atendimentos emergenciais. Olha o que aconteceu com o estádio do Pacaembu. Então, o governo do estado, acho que foi, né? O governo do estado, então, ele ocupou uma área pública já num formato preventivo, caso seja necessário. E isso pode acontecer tanto como propriedade pública como privada. Mas a gente está falando numa situação emergencial. Agora, eu posso conversar isso tranquilamente com você, né, Fê, e com vocês, porque nós somos da área técnica e a gente sabe que é assim que a gente trabalha. Quando a gente trabalha com planejamento, a gente trabalha com cenários. Um cenário ideal, um cenário mais ou menos, e um cenário BO. Né? Então, essa portaria, gente, é para um cenário BO. É aquilo que a gente não quer, mas se acontecer, eu tenho que estar preparado. Tá? Então, por isso que eu falo, não precisa de pânico, mas cada um tem que fazer a sua parte.
fique em casa, se puder. Porque agora a gente tem que conter o ritmo, né, a velocidade de espalhamento dessa doença, desse vírus. Sim, a saúde pública geral, né? Todo mundo tem que contribuir nesse sentido. E mesmo os profissionais que não estão sendo, que o conselho não está chamando diretamente, né? Por estar lá na portaria, ele precisa fazer. É obrigatório. Ele tem que ir atrás e fazer tem que fazer o cadastro, e se não quiser ser parte desta força-tarefa, marca lá, não quero fazer parte. E é importante também, a portaria determina que você informe se você é da sociedade, da comunidade de risco e se você tem alguma comorbidade, né? Então, se você tem alguma doença associada a essas doenças de risco aí por conta do corona, porque evidentemente você vai estar fora dessa convocação, tá? Deixa eu fazer uma analogia. Ó. Vocês já ouviram falar que um advogado, a advocacia é um serviço essencial à justiça. Acho que todos vocês já devem ter ouvido falar. A nossa profissão está prevista na Constituição Federal como profissão essencial à justiça. Tá. Se eu estou andando lá no fórum, por exemplo, eu estou lá andando no fórum meio distraída, eu sou advogada, está tendo uma audiência lá de um cidadão que não tem quem o represente, eu estou fazendo uma caricatura, tá? Mas é só para explicar o que está acontecendo nessa portaria. Eu sou advogada, estou andando lá no fórum, o cidadão está lá na audiência, uma audiência qualquer lá, o juiz, principalmente criminal, né? Porque tem o risco dele ir preso, não sei o quê. O juiz fala assim, doutora é advogada? Sou sim, excelência. Ah, então vem aqui representar esse senhor aqui, porque ele está sem representante. Eu sou obrigada. Né? Por quê? Porque no meu juramento eu assumi que eu aderi a uma profissão que defende a justiça. Então eu sou obrigada. É mais ou menos isso que está acontecendo com essa portaria. Então esses profissionais, que são profissionais relacionados à área da saúde, no juramento e no código de ética, eles assumiram que a profissão deles é essencial à garantia da saúde. E aí a gente começa a repensar, né? A ressignificar o que a gente pensava das nossas profissões. Então, olha o peso, né, da nossa formação também, né? E do nosso trabalho, né? Muito bom. Então, gente, vocês que estão nessa lista, vocês são essenciais à garantia da saúde. Mas, Adriana, eu sou bióloga, eu tenho uma colega. Aliás, nós vamos conversar com ela essa semana lá no canal. Ela trabalha com áreas contaminadas. Ela é bióloga. Mas a ênfase dela é totalmente outra. Então, provavelmente, ela seria uma das pessoas com muito mais condição de atender uma situação dessa do que eu, que sou advogada. Né? Mas ainda assim ela estaria aí nesse hall. Mesmo estando fora, né? Mas ainda assim, olha a importância da gente fazer o link, né? O que isso tem a ver, né? A área ambiental, gente, áreas contaminadas também é saúde pública, então a área ambiental está diretamente atrelada à saúde pública, né? Então a gente anda em conjunto e os profissionais têm esse peso muito, essa importância, né? Na sociedade como um todo, os profissionais da área ambiental como um todo. Eu achei legal. Desculpa, só uma coisa importante que eu esqueci de falar. Essa portaria, gente, ela chama esses profissionais, ó, eu vou ler aqui, ó. O Ministério está no artigo 3º. O Ministério da Saúde criará cadastro geral de profissionais da área da saúde de caráter instrumental e consultivo. O que significa? Que alguns desses profissionais, naquele cenário, naquele pior cenário, no cenário BO, eles podem ser chamados tanto para o atendimento direto, lá no ambulatorial, hospitalar, como também podem ser chamados num processo consultivo. Então, na hora dos ministros, né, das pessoas relacionadas à área de planejamento do poder público, pensar quais são as próximas etapas, esses profissionais podem ser chamados para compor esse corpo consultivo, tá? Então, isso não significa que você vai ter que botar máscara e ir lá para o hospital. Pode ser que você seja
você entre só na parte, só não, né? Muito, super importante, que é o planejamento. Pode ser que você seja chamado para a consulta. E aí eu estava ouvindo ontem os meninos lá da Biotrópica falar, poxa, mas a gente é da área do campo, né? Então, gente, imagina a excelente contribuição que vocês são do campo para falar sobre como que o vírus poderia se comportar no meio, né, nas áreas rurais, com outras... puxa, agora fugiu a palavra, mas trazer essa expertise de vocês do meio, como consultores, e não lá no ambulatório, né? Então, é essa visão que vocês precisam ter também. A gente fala muito que a biologia, né, é ciência. Então, biologia, ciência ambiental, os veterinários estão junto aí com esse meio da biologia. Então, quando a gente fala em ciência, poxa, vocês são cientistas também, né, dessa área, e a saúde é isso também, né? Então, está diretamente relacionado. Como que a gente pode fazer esses links, essa contribuição? Na verdade, 3 dúvidas, Dri. Uma das dúvidas, a Mônica perguntou, aliás, Mônica, sempre presente. É a nossa Mônica, a nossa Mônica, né? Nossa Mônica. Fanzaço de carteirinha aí desde o comecinho. Inclusive, olha que bonito, Mônica Perícia, que colocou um perfil aí específico, nossa aluna querida. Boa noite, Mônica. Quais são os profissionais? Então, tem uma lista que a professora Adriana já leu aqui a lista, Mônica, mas da portaria 639, que saiu. E aí, dentre eles, tem os biólogos, veterinários, biomédicos, aí outros profissionais dentro da área da saúde, né? Ó, tem pessoal de educação física, por exemplo, né, gente? Fisioterapia, por quê? Porque a gente está trabalhando com o aparelho respiratório, né? Então, esses profissionais têm tudo a ver, né, com essa necessidade. Serviço social, olha, são as profissões que estão diretamente ligadas aí nessa força-tarefa. O Leonardo perguntou que ele fez o cadastro junto ao CRBio faz pouco tempo. E se ainda assim ele precisa se cadastrar no site. Você fez o cadastro como biólogo no CRBio, né, isso, Leonardo? Isso. Então, agora, esse cadastro é o cadastro no Ministério da Saúde. Então, você vai encontrar o link do formulário no seu conselho, mas não é o cadastro no conselho, é o cadastro para esta força-tarefa do Ministério da Saúde. É como se fosse um cadastro de contingência de profissionais, sabe? Que vai ficar ali na espera de uma eventual necessidade, é isso. E aí uma dúvida, na verdade, que você até comentou, mas eu acho legal ressaltar que era uma das dúvidas que tinham surgido, da Patrícia, que ela tá sempre com a gente também, da GIP, ela é bióloga também, ela falou, mas eu tô grávida, né, e como fazer isso? Mas daí ela entra como grupo de risco, né? E aí ela menciona como grupo então, de você vai mencionar no formulário e vai colocar que você não quer fazer parte desse grupo. Muito bom. E aí depois tem todo um desdobramento jurídico que eu vou dizer para vocês. Olha, vamos aguardar. Por enquanto, vamos fazer o que é preciso fazer, que é o cadastro e é o curso de capacitação. É bom porque, inclusive, o curso de capacitação, vocês vão ter informações vindas diretamente da fonte, né, do Ministério da Saúde, de como lidar com esse vírus, né, e essa doença. Mas vocês vão colocar lá. Se você não quiser fazer parte desses profissionais que vão para o front, você já coloca, não, eu não quero fazer parte. Aí, naquele cenário BO, havendo a convocação, aí é uma outra história. Aí nós vamos voltar aqui e dar novas orientações, porque daí vai entrar uma questão jurídica também, né? Um passo por vez, né? Não vamos sofrer por antecipação. A Trópica Ambiental falou, o cadastro é para fazer o curso, a ação é voluntária. Isso. Muito bom, gente. Isso, na verdade, sobre um dos tópicos que a gente falou, que alguns profissionais estão sendo requisitados aí para essa ação. E aí, esclarecidas essas questões, então, vamos para
a instrução normativa do IBAMA, na verdade, dentro das atualizações, né? Estamos tendo algumas atualizações nesse sentido. Aí a gente fez uma postagem ontem falando sobre isso, da instrução normativa do IBAMA, número 9, que passou a valer, na verdade, entrou em vigor dia 1 agora, de abril, que traz algumas alterações, imagina, algumas alterações relacionadas aí ao Cadastro Técnico Federal. E isso está diretamente associado aí ao trabalho nosso da área ambiental, atividades com potencial de poluição. E aí eu vou pedir para a Adriana comentar um pouquinho o que é isso, né, Dri? Contextualiza aí para a gente, para todo mundo, essa questão do Cadastro Técnico Federal associado ao IBAMA, que eu acho que a principal dúvida que é legal trazer é cadastro AIDA, cadastro APP, explica aí um pouquinho para esclarecer aí para o pessoal. Então, inicialmente, né, a gente tem que entender o que é esse cadastro. O Cadastro Técnico Federal, carinhosamente chamado por nós que somos da área ambiental de CTF, ele se divide em dois. É o CTF-APP e o CTF-AIDA. O CTF-APP é o Cadastro de Atividades Potencialmente Poluidoras. E o Cadastro AIDA é o Cadastro de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental. As instruções normativas que regulamentam os dois cadastros são: o Cadastro APP é regulamentado pela Instrução Normativa número 6 de 2013 do IBAMA. E o Cadastro AIDA é pela Instrução Normativa número 10, também do IBAMA, de 2013 também, tá? Então, nós temos duas instruções normativas. A 6 de 2013 para o APP, que é atividades potencialmente poluidoras, e o 10 de 2013 para atividades e instrumentos de defesa ambiental. Grosso modo, assim, só para a gente explicar rapidamente qual é a diferença entre elas, o CTF-APP é para atividades, assim, bem grosso modo, tá? Se a atividade precisa de licença ambiental, ela é licenciável, ela tem que fazer o cadastro APP. Quem vai fazer o cadastro AIDA? São as consultorias técnicas e os consultores técnicos, que são as atividades de defesa do meio ambiente. Então, por exemplo, se você tem uma consultoria que trabalha com remediação de áreas contaminadas, com tratamento de efluentes, a sua consultoria tem que fazer o cadastro AIDA. Quem vai fazer o APP? O seu cliente. Então, se você presta consultoria para uma indústria, o seu cliente vai fazer o cadastro APP, tá? Ele é obrigatório? Sim, por lei. É uma leizinha aí qualquer, sabe, gente? Para a gente que é da área ambiental. Ele só está previsto no artigo 17 da Política Nacional de Meio Ambiente, que é a Lei Federal 6938 de 81. Então, ele é obrigatório por essa lei federal. Se é uma lei federal, ela vale para todo o território nacional. Pergunta é constante. Mas, Adriana, eu fiz o meu licenciamento no órgão ambiental do meu estado. Eu sou obrigado a fazer o cadastro no IBAMA? Sim. Por quê? Porque está na lei. Olha que resposta tranquila. A gente nem precisa ter tanto trabalho de responder, tá? Porque está na lei. Tá? Então, agora a gente está falando de um outro cadastro, tá, gente? Ó, agora esquece lá o cadastro do Ministério da Saúde. É outra coisa. Agora nós a gente está isso, ação no IBAMA. IBAMA. Isso, agora a gente está no IBAMA, tá? A gente está falando de um outro cadastro. Hoje é a noite dos cadastros, né, Fê? Tá? Então, agora é o cadastro de atividades potencialmente poluidoras. Ele foi alterado. Então, essa instrução normativa número 6 foi alterada recentemente pela instrução normativa número 9, do dia 20 de março desse ano, que fez algumas alterações, incluiu algumas outras atividades que precisam fazer esse cadastro também. Então, não adianta eu ficar falando aqui das mudanças. O que eu vou sugerir para vocês? Entrem no site do IBAMA ou joga lá no oráculo. Instrução normativa número 9, Instrução Normativa IBAMA, número 9, do dia 20 de março de 2020. E lá vocês vão ver as atividades. Tá aqui também no post que a gente fez aqui no MAP um post ontem, no final tem um link. Daí você pega esse link também, já vai cair direto lá na instrução normativa. E é bom ler, a gente fez um post falando um pouquinho, mas precisa ler direto
na base legal, né? Isso. Então, você acessando a instrução normativa número 6 e a instrução normativa número 10, fica mega claro quais são as atividades, porque ela vai relacionar as atividades, tá bem? Bom, o Cadastro Técnico Federal, ele gera 3 obrigações acessórias. A primeira obrigação acessória é o pagamento de uma taxa, que é chamada de TCFA, é a Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental. A segunda obrigação acessória é a emissão de um relatório de atividades anual, que precisa ser entregue todo dia 31 de março. É tipo imposto de renda. E a terceira obrigação acessória é a emissão do certificado de regularidade trimestral. Então, ele tem validade trimestral. Dessas 3 obrigações acessórias, vamos de novo? Taxa, relatório e o certificado, apenas o certificado é obrigatório para o CTF AIDA. Então, vamos lembrar? Nós temos 2 cadastros, o APP e o AIDA. O AIDA, das 3 obrigações acessórias, só tem que emitir trimestralmente o certificado de regularidade. O cadastro APP tem que pagar a taxa, que é trimestral, emitir um relatório de atividades anual, mandar para o IBAMA. Ah, mas eu já emito um para o meu órgão estadual. Ótimo, manda para o teu estado e tem esse que é do IBAMA. Mas eu tenho que fazer? Tem. Por quê? Porque está na lei. É um outro relatório, tá? E o certificado de regularidade. Esse é o cadastro APP, tá? Algumas atividades que estão elencadas aqui na instrução normativa número 6, que é o cadastro APP, estão dispensadas do pagamento da TCFA, da taxa. Adriana, como é que eu sei se eu estou dispensado? Leia a instrução normativa. É o lugar mais seguro. Ela vai ter uma planilha com o nome da atividade e lá tem uma coluna, TCFA. Tem que pagar ou não tem que pagar. Tá bom? Então, é a situação mais segura. E você não fica dependendo de ninguém. Ah, o fulano falou que tem que pagar ou não tem que pagar. Olha, é libertador. Vai na lei, vai na fonte. Gente, isso é muito importante, muito importante. Todo esse conteúdo que a Adriana está trazendo pra gente, porque se você é profissional da área ambiental, você precisa ter isso assim, ó, logo de cara nas suas coisas, por 2 motivos. Um, porque se você é consultor, você precisa ter o seu cadastro AIDA, né? Então, você precisa ter lá com você o seu da consultoria. E outra, porque se você seja consultor ou seja profissional dentro das atividades das empresas, você precisa saber que as empresas precisam ter o cadastro APP. Então, as empresas que precisam ter o cadastro APP têm essa necessidade de se regularizar e de todo esse trâmite que a Adriana está comentando aqui. Então, seja porque você é um profissional que vai estar dentro, né, da empresa, então você precisa cumprir essas obrigações, né, trazer essas informações para a empresa, ou se você for um consultor para aquela atividade, então saber que aquela empresa precisa também dessas obrigações. Então, são essas 2 frentes que são muito importantes. Dá uma olhada nessa atualização e fica sempre de olho, e também entregar o relatório, etc. Aí entramos na segunda, na outra pergunta. Prazos. Prazo, porque daí todos os prazos. Prazo do IBAMA está suspenso, não está suspenso, eu preciso entregar o relatório, era até março, e agora, e o que fazer, e o que... Tá tudo suspenso, tudo de tudo, não tá tudo suspenso, então vamos falar disso. Morro de medo das pessoas que falam sempre, tudo, ninguém. Essas palavras eu morro de medo. Nunca. Por quê? Porque nivela, né? Nivela tudo. Então, muito cuidado com sempre, nunca, ninguém, todo mundo. Eu morro de medo. Primeiro, o relatório de atividades, ele foi prorrogado pelo IBAMA. Então, saiu uma normativa prorrogando a entrega do relatório. Dá uma olhadinha lá no site e veja até quando, tá? Com relação à prorrogação de outros prazos, pelo amor de Deus, muito cuidado. Porque o pessoal está generalizando. Todos os prazos foram suspensos. Cuidado, porque não foram todos os prazos.
E aí vai depender do que é que nós estamos falando. Você está falando de processos administrativos, defesa de auto de infração, renovação de licença, renovação de autorização, renovação de movimentação de resíduos. É importantíssimo você checar com o órgão ambiental que forneceu aquele documento, porque cada órgão ambiental, desde o IBAMA, na esfera federal, aos órgãos estaduais e os órgãos municipais, trouxeram regras diferentes. Então, não generalizem, porque senão você pode colocar o seu cliente em risco. Tá? Então, vai dar uma olhadinha. Por exemplo, aqui no estado de São Paulo, as autuações, o prazo para defesa dos autos de infração foram suspensos. Mas o protocolo da renovação das licenças ambientais não foi suspenso. Então, aquele prazo dos 120 dias está valendo, porque o processo é eletrônico. E aí... Tá? Então, olhe o risco. Aí a pessoa fala assim para o cliente, né, fica tranquilo, Covid aí, não sei o quê, tá tudo suspenso. Perde os 120 dias. Aí a licença do cliente vence. Quando ele for dar a entrada, o órgão ambiental não vai se manifestar no prazo. Ele vai ter que falar para o cliente, então, sabe o que acontece? O órgão ambiental não se manifestou e agora você vai ter que parar a sua atividade aí. Exatamente, a responsabilidade nossa como profissionais da área continua, né? Não parou. E a gente tem que olhar muito bem isso. Inclusive, Idris, é uma das coisas que eu tenho visto, assim, essa dúvida. Então, como algumas coisas foram suspensas, acaba entrando nessa generalização de que, não, tá suspenso, e aí entra nesse risco exatamente do que você acabou de comentar, por exemplo, o controle de licença, etc. Fala-se, então, para a empresa, né? Não, tá tudo certo, vamos dar essa pausa, tá tudo parado por conta do Covid. Só que não, né? Então, tem várias coisas que ainda continuam em andamento. E aí, uma vez, por exemplo, a licença venceu, e aí o que eu já também ouvi é falando de, não, mas daí depois a gente consegue justificar falando que é porque a gente estava nessa fase, né, do Covid, dessa paralisação. E aí, como se justifica depois? Vamos lá, a parte jurídica, quais os desdobramentos disso? Então, pode ser que tenha um desdobramento nesse sentido e a pessoa pode tentar argumentar caso fortuito e força maior, né? É um dos argumentos, né? Por caso fortuito ou força maior, né? E o Covid é força maior, é uma emergência de saúde, mas até aí você já deixou seu cliente ser autuado, você vai ter que entrar com processo de defesa, ele vai ter que gastar com uma consultoria para entrar com uma defesa administrativa e vai jogar o seu cliente num cenário incerto, porque vai depender do entendimento do órgão ambiental. Vamos supor, no pior cenário, que o órgão ambiental entenda, olha, sinto muito, mas nós publicamos. E a partir do momento que a gente publica, é regra. Eu entendo que não vale a sua argumentação, eu vou entender que seu cliente perdeu o prazo do pedido de renovação e ele estava operando a atividade com a licença vencida, está aqui a multa basiquinha de 10 milhões de reais. Aí o teu cliente vai ter que contratar um escritório de advocacia, entrar com uma ação judicial chamada ação anulatória de auto de infração. Então, olha só todo esse BO. Em resumo, gente, sugestão. Peguem os clientes que vocês têm, verifiquem quais são os órgãos ambientais que você lida e façam uma planilha. Faça uma planilha. Então, por exemplo, se você tem cliente que tem autorizações e licenças da CEMAD, que é o órgão ambiental lá de Minas Gerais, do IAP, da CETESB, da CECIMA, coloquem os órgãos ambientais nessa planilha Excel e coloca quais foram as portarias, instruções normativas e o que elas suspenderam e o que não suspenderam. Para você ter uma segurança, porque a segurança, gente, é na legislação, só. No eu ouvi falar que... E isso também é muito importante reforçar,
para as pessoas que estão dentro das empresas, das atividades, às vezes tem algumas empresas que estão, indústria, algumas estão seguindo a atividade, fica mais fácil dessa visualização, mas outras que pararam, fica nessa questão de, parou. Só que você, como profissional daquela empresa, você precisa continuar como responsável das obrigações daquela empresa. Uhum. Então, se você é contratado... Voltamos! Voltamos, pessoal, voltando aí. Cielo, Carlos, Ana Luísa. Espero que o pessoal volte. O Instagram derrubou sem avisar o tempo que normalmente ele avisa, né? Tá faltando tanto tempo. Mas acabou não avisando, a gente perdeu e ele caiu sem a gente falar. Mas que bom que vocês estão voltando. Deixa eu achar aqui a Adriana pra gente voltar pra finalizar aqui nosso assunto. Show. Vou entrar aqui. Voltamos. Fomos derrubadas. O seu som saiu? Tenta falar pra gente ver se a gente tá te ouvindo. Estão ouvindo, gente? Tá ouvindo? Tá com chiadinho, Dri. Tá me ouvindo? Agora acho que foi. É que agora eu tirei o fone. Eu vou tentar colocar de novo, você me diz, tá bom? Tá bom. Deixa eu ver o que vai acontecer aqui. Só um pouquinho. Tem tanto botão aqui, né? Oi? Oi, voltou. Deixa eu ver, peraí. Não, ela caiu. Peraí, gente. Segura aí. Estamos voltando. Falando aí sobre as atualizações jurídicas que a gente tem tido nos últimos dias, aí relacionadas às questões ambientais, com a professora Adriana, que é especialista aí em direito ambiental e toda essa parte jurídica. Cadê? Vamos tentar achar a Adriana de novo. Ela tá entrando. Acho que foi. Foi! Agora voltou. Você tá me ouvindo? Tô te ouvindo, mas tá com um pouquinho de eco. Foi? Acho que sim. Tá um pouco diferente aqui. Você tá me ouvindo? Voltou, tá ótimo. Pronto. Tava com um chiadinho, mas agora dá para te ouvir. Então, voltamos. Para quem está entrando aí, gente, a gente estava falando, na verdade, já tivemos 1 hora aí de live. Depois, quem não assistiu, vai ficar gravado aqui no perfil. Espero que tenha ficado gravado, né? O Instagram derrubou a gente aqui. Mas a gente estava falando sobre as atualizações jurídicas que a gente teve nos últimos dias. E falamos, então, da portaria 639 com relação à convocação aí de alguns profissionais para ajudar, né, na ação de controle aí do Covid-19. E a professora Adriana, então, explicou várias questões sobre isso. As pessoas estão meio desesperadas e aí tem que fazer cadastro e como fazer isso. Então, depois dá uma olhadinha lá. E aí a gente começou a falar da instrução normativa do IBAMA, do Cadastro Técnico Federal, e então aí da APP e obrigações em cima disso. A gente teve uma atualização com relação a uma nova instrução do IBAMA e para algumas atividades potencialmente poluidoras, né, para o cadastro APP. Então, o que a gente estava falando agora disso de atualizações e suspensões,
é que, na verdade, a gente falou então sobre alguns prazos, né? O cadastro do IBAMA a gente tem algumas obrigatoriedades, quer revisar então as obrigatoriedades ali rapidinho para a gente fazer esse fechamento do IBAMA? Ok, então Ok, tá me ouvindo, Fê, agora? Uhum. Tá, né? Maravilha. Então, só para a gente lembrar, gente, quando a gente fala em CTF, o Cadastro Técnico Federal é aquele junto ao IBAMA, e nós temos dois cadastros. O cadastro APP, que é Atividades Potencialmente Poluidoras, que foi o que sofreu alteração agora com a Instrução Normativa número 9, e o Cadastro Técnico Federal, o chamado AIDA, tá? Então, o AIDA é para consultorias e consultores técnicos, tá? Não foi esse que foi mexido. O que foi mexido foi o APP. Então, o cadastro APP, ele tem 3 obrigações acessórias, que é o pagamento de uma taxa, chamada TCFA, Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental, ela é trimestral. O relatório de atividades é anual, a gente tem que entregar até o dia 31 de todo ano, 31 de março de todo ano. 31 de março. E eu falei 31 de março, não, né? Não, é porque travou. Aí eu... cortou tá. você. 31 de março de todo ano. E a terceira obrigação acessória, que é o certificado de regularidade, que é um certificado que a gente emite diretamente lá no site, se você está tudo em ordem. Se você não conseguir emitir, é porque você não está em ordem com os outros. Lembrando que a TCFA, ela não é obrigatória para todas as atividades APP, tá? A TCFA não é obrigatória para a AIDA, mas ela é obrigatória para algumas atividades APP. Para eu saber quais são, entra na Instrução Normativa número 6 do IBAMA de 2013. Lá tem a relação das atividades, tá? Com aquelas que são obrigatórias e outras não. E aí nós estávamos falando que o relatório de atividades foi prorrogado por conta dessa pandemia, né? Então, dá uma olhadinha lá no site do IBAMA e por conta dessa prorrogação, a gente emendou para falar sobre a prorrogação de várias outras ações junto aos órgãos ambientais. E a nossa recomendação é certifique-se de que aquele serviço ambiental foi prorrogado, porque tem muita gente por aí dizendo tudo foi prorrogado, todos os prazos foram suspensos, e isso não é verdade. Nós temos prazos que não foram prorrogados. E aí eu dei um exemplo daqui do estado de São Paulo, nós estamos falando daqui de São Paulo. Aqui no estado de São Paulo, as licenças, a renovação das licenças deve ocorrer no prazo normal, tá? Então não foi prorrogado. Cuidado para você não perder prazo. E aí nós paramos aí e o Instagram derrubou a gente. O Instagram derrubou a gente. E o que eu estava falando é que a Adriana comentou da importância, né, de você então listar e olhar isso para cada cliente que você tenha, você listar os órgãos ambientais relacionados a cada obrigação legal que você tem e acionar o órgão ambiental, então, para saber se o prazo está prorrogado ou não, porque é muito de caso a caso. E aí o que eu estava dizendo é da importância de você, como profissional, também, se você é contratado e equipe de alguma empresa específica, você também fazer essa lista das obrigações legais que a empresa que você trabalha tem que atender e entrar em contato com os órgãos ambientais para saber como que tá e cada obrigação que você tem para entregar. Porque existem 2 cenários, né? Muito comum, tem empresas, principalmente indústrias, que ainda continuam suas atividades. Então, fica mais fácil dessa visualização de, não, as nossas responsabilidades como profissionais da área ambiental ainda se mantêm, a gente precisa estar ali presente. Mas algumas empresas paralisaram as atividades. E aí, por conta disso, ou você está em home office, no administrativo, ou realmente está pausado, e aí nesse processo fica fica tranquilo a empresa, que os prazos são prorrogados, mas nem sempre. Então, pelo amor de Deus, a sua obrigação como profissional da área é realmente continuar assumindo a responsabilidade como profissional da área e dar uma olhada, faz essa listinha aí de todas as obrigações que são necessárias para a sua atividade e entre em contato para saber de caso a caso, porque algumas foram, outras não. E aí a gente até comentou da licença ambiental, né? Muita gente falando,
por conta disso, aí você deixa de controlar o prazo das licenças, e aí por isso a sua atividade acaba perdendo uma licença ambiental, por achar que, por conta dessa fase coronavírus e etc., da pandemia, as coisas estão paralisadas. E não. Então, você continua com a sua responsabilidade como profissional atrelada aí, né? Então... Ô, Fê, e enquanto você estava falando, já foi me surgindo, assim, uma ideia para orientar o pessoal que procura a gente, né? Poxa, eu tô meio perdido, tô com medo, vou ser mandado embora, ou eu tô querendo uma recolocação. Então, para essas pessoas aí que estão já disponíveis no mercado, procurando uma recolocação, ó, já fica uma dica. Você pode fazer esse mapeamento do que foi suspenso, do que não foi suspenso, dá uma olhada no seu entorno aí na sua cidade, veja quais são as atividades licenciáveis e manda uma cartinha para essas pessoas, para essas atividades, né? Olha, você precisa ficar atento. Você sabia que alguns prazos ambientais foram suspensos, mas outros não? Como, por exemplo, sua licença, que eu acabei de ver no órgão ambiental, está para vencer, né? Então, ó, já pega isso como uma possibilidade de trabalho, né? Na verdade, olha de novo a palavrinha, né? Ressignificar, que a gente estava conversando antes de entrar. A gente falou também, né? Bem como antes a gente falava sobre entrar nos sites, é uma das dicas que inclusive você dá no curso, né? De entrar no site dos órgãos ambientais, dar uma olhadinha aí nos autos de infração, e aí aquilo, né? Entre em contato, né? Eu sei o que você fez aí no verão passado. Eu sei o que você fez no verão passado. Exatamente, estou aqui para te ajudar como profissional da área. Então, agora, nesse novo cenário, olhar este novo cenário pela perspectiva das oportunidades e ressignificar isso e se colocar à disposição também das empresas, né? Então, estamos aí. Então, aproveitando que a gente ganhou uns minutinhos a mais para finalizar aí nesse e a gente tem que tomar cuidado, né, Fê? Porque a gente não para de falar, né? As pessoas adoram quando a gente começa, vai embora. Mas para a gente fechar e fazer o fechamento, tá aproveitando esse gancho desse assunto, como que você vê, Dri, na sua visão, o mercado pós-Covid, né? Durante e pós-Covid, em termos de mudanças de regularização, de mudanças legais no âmbito jurídico para a área ambiental, né? Porque a gente tem visto algumas modificações acontecendo. Se você vê isso também na questão jurídica relacionada aí à área ambiental, como que é a sua visão disso? Tá. Olha, gente, é muito difícil em momentos como o que a gente está vivendo, aliás, sem precedentes na história, né? Convenhamos. A ideia de fazer essa live justamente foi porque eu e a Fernanda, a gente estava comentando exatamente sobre isso. A gente fala sobre trabalho, mas a gente fala também sobre a nossa vida pessoal, porque, convenhamos, né, Fê? A gente mistura bastante também, né? No nosso trabalho... A gente começa a conversar, a gente fala, tá, vamos voltar. Né? E aí, a gente se colocou essa pergunta, né? O que nós estamos vendo desse cenário, né? Então, qual é a nossa visão do ponto de vista pessoal, profissional? E aí, eu coloquei para a Fernanda o seguinte, eu trabalhei com os meus alunos da graduação das engenharias essa semana, a evolução da preocupação com as questões ambientais, né? E aí eu trouxe alguns casos emblemáticos, quem é da área ambiental, né, já estudou esses casos. Claro que eu falei de Minamata, no Japão, década de 1930, falei dos acidentes da década de 1980, né? Então, eu falei Bhopal, finalzinho da década de 70, né? Bhopal na Índia, lembram? Vazamento de isocianato de metila. Falei de Chernobyl, comentei sobre o Exxon Valdez, aquele navio de onde vazou 42 milhões de litros de óleo no Alasca. Falei daqui das questões no Brasil, né? Desses impactos ambientais, falei de Cubatão aqui no Brasil, na década de 1980, e aí eu perguntei para os alunos o que todos esses eventos têm em comum. Bhopal, Chernobyl, Exxon Valdez, o que eles têm em comum?
Eles mostraram que o dano ambiental não respeita a fronteira política entre os países, né? Então, eles mostraram que a preocupação ambiental é uma questão internacional. Até esses grandes acidentes da década de 1980, a preocupação ambiental ela estava restrita ao bairro, quando muito à região, ao país. Os grandes acidentes da década de 1980, eles mostraram que a questão ambiental, ela é uma agenda internacional, e que o país tem que se preocupar com o que o país vizinho está fazendo, porque o dano ambiental não quer saber, aqui termina a Argentina, ali começa o Brasil. Quer saber. E o que tudo isso tem a ver com o coronavírus? Né? Se a gente tinha alguma sombra de dúvida de que o dano ambiental não respeita a fronteira política, o coronavírus veio para escancarar. E disse mais, em menos de 3 meses eu vou tomar o mundo. Estamos todos conectados. Absolutamente conectados. E isso é uma coisa que, para a gente que é da área ambiental, isso é o beabá, né? A gente já está mais do que tranquilo de saber isso. Então, o coronavírus veio chamar as outras pessoas, o ambientalista cético, aquela pessoa que fala, não existe, imagina essa coisa de aquecimento global. Né? Então, foi um grande chacoalhão. Bom, agora o que isso tem a ver com as questões jurídicas? O direito, ele se apoia numa teoria do professor Miguel Reale, que é um jurista, que construiu a teoria tridimensional do direito. Então, segundo o professor Miguel Reale, nós temos fato, valor, norma. Fato, valor, norma. O fato, quando ele se torna relevante, valor, a gente cria a regra. Então, o que eu estou vendo agora? É a minha observação, tá, gente? É a minha observação. Todo mundo está tendo que se adaptar. Então, eu vejo lá no meu Instagram, nas minhas contas no Instagram, eu sigo vários órgãos ambientais, eu sigo os tribunais de justiça de todos os estados do Brasil, eu sigo. E eu tô vendo eles postarem, a justiça não para, a justiça não para. 25 mil processos julgados em 30 dias. Não sei quantos processos despachados. Audiência remota. O que isso está falando pra gente? Que nós vínhamos num processo de adaptação do cenário físico para o virtual. E que vinha aí a passos lentos. O que o coronavírus fez? Agilizou tudo isso. Então, se você quer que a justiça não pare, que os órgãos ambientais não parem, que o mundo não pare, que as relações humanas não parem, vocês vão ter que se conectar. Então, o que está acontecendo? Todos aqueles processos que estavam paralisados, agora eles estão limpando o gabinete. A mesma coisa serve para os órgãos ambientais. Eles estão dando conta de tudo isso. A hora que passar, e vai passar, esse cenário da pandemia, vai estar todo mundo assim, legal. Vamos trabalhar então, qual é a novidade? Porque eles estão dando conta do recado. Eles não têm a sociedade lá requisitando informação. E aí, gente, todos aqueles processos que estavam paralisados vão entrar naquele ritmo insano. Então, a pergunta é, você está preparado para esse momento? O que você está fazendo para se reinventar, ressignificar a sua forma de trabalho? Que lindo isso, né, gente? Porque é isso, na verdade, o que a gente mais pede. A gente estava sempre pedindo, né? Ai, que as coisas na área ambiental andem, que funcionem, etc. Olha que baita oportunidade que a gente está tendo, né? De realmente reestruturar um monte de coisa. E a gente está vendo as questões jurídicas aí caminhando. Não estava nem... não era nem esse viés, mas isso é ótimo, é lindo, né? Na verdade, ver isso acontecendo. Mas uma outra questão também que me surgiu e que eu acho legal também, que, olha, são 2 frentes, então, olha, as 2 frentes trazendo pontos positivos também para a área ambiental. Quantas frentes a gente pode somar nisso?
Mas uma delas Eu não consigo ler ali, peraí. Tem uns comentários. Não. Ai, não, 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 não. Desculpa, não me aguentei. Tive que ceder. Ai, agora eu leio. Eu fico enchendo o saco dela. Vai pôr um óculos pra ler. Vai pôr lá longe. Ao vivo, ao vivo. Mas, ó, ao vivo eu admiti. Eu preciso. mas uma outra coisa, Adri, que eu acho legal também de comentar, isso que você fez da perspectiva, né, de trazer os casos antigos, é o estudo da evolução da preocupação ambiental, né? Inclusive, isso faz parte dentro das suas aulas de direito ambiental, né? Esse estudo da evolução da preocupação. E o quanto que a gente vê também os diplomas legais sendo criados a partir dessa evolução, né? Então, Isso. com certeza, isso vai refletir também no que a gente está vivendo hoje. Hoje a gente está vivendo esse período da história que é como hoje a gente estuda dos livros, né? O que aconteceu em Bhopal, em todos esses outros casos, e que tiveram consequências para a questão jurídica e legal na área ambiental também, e que com certeza isso também vai se refletir dentro do que a gente está vivendo hoje, né? Eu vou dar um exemplo, Fê. Isso não é da geração de vocês, né? Mas nós tivemos, o pessoal que trabalha com saúde e segurança ocupacional estuda essas questões, né? Então, com certeza vocês sabem dos grandes acidentes que nós tivemos aqui no Brasil, que foram, e aqui no estado de São Paulo, que foi Joelma e foi o Andraus, né? Então, edifícios comerciais que pegaram fogo na década de 70, que revolucionaram o sistema de segurança das edificações. Então, nós temos um pré-Andraus e Joelma e pós-Andraus e Joelma. Então, todos os sistemas de segurança foram revistos a partir daí. Gente, observa, nós temos um pré-Covid e nós vamos ter um pós-Covid. Muita coisa vai ter que ser revista. Então, é muito importante que vocês repensem, ressignifiquem a forma de vocês se informarem, se capacitarem, lidarem com seus clientes, com seus processos, se reinventar, né? Então, o que eu percebo, assim, e os meus clientes, eu já estou sentindo na conversa com os meus clientes. Eles não sabem que eles estão perguntando isso, tá? Mas eu percebo. Os clientes querem saber qual é a nossa capacidade de resposta a situações emergenciais. E como que a gente lida com situação de estresse extremo. O nosso e o do outro. Sim. É o momento da gente se mostrar. Isso faz parte do profissionalismo, né? Isso faz parte da postura profissional, que é não só o técnico, né? O técnico junto com uma série de outras coisas relacionadas e como que você se coloca nessa situação toda, né? Como que você ajuda a gerenciar o caos, né? Você é um profissional que vai ajudar. Como você se organiza, né, Fê? Exatamente. Como que você se organiza? Então, não esqueça, olhe para você, né? Me permita, né? Me permita dar essa sugestão para vocês. Olhem para vocês. Olhe, respira, porque eu tô vendo, gente, as pessoas andarem assim muito, Fê, sabe? Eu não sei nem que palavra utilizar, mas parece que botou no ponto morto do carro e tá indo, tá se levando. Observe-se, veja como você está se organizando para dar conta, porque você está dando, de alguma forma você está dando conta, mas observe como que intuitivamente você está agindo para dar conta do recado e tenta transformar isso num método. Exatamente. É o que a gente estava discutindo antes de entrar aqui na live, né? Como que a gente está fazendo, todo mundo tem que fazer, gente. Você também, não é? E valorizar também as pequenas coisas do seu dia a dia que você está aprendendo a lidar com essa mudança toda, né? E como que você traz isso para o seu lado profissional, né? Porque somos um ser único, não dá para separar o profissional de quem a gente é, né? Então... o Marcel, agora, na verdade, aproveitando também que você trouxe o exemplo, né, do caso
dos incêndios, o Marcel comentou, seria bom liquidar todo o passado e começar de uma maneira diferente, que as leis ultrapassadas deixem de existir e que as atuais sejam aplicadas, e que as leis de mineração sejam evoluídas e que sejam mais seguras as barragens. E olha que legal, Marcel, você mesmo já trouxe o exemplo. Quando acontece, infelizmente, em alguns casos, a gente precisa que algumas situações aconteçam para que a gente vire a chave, né, como sociedade. E o próprio caso da questão da mineração que você trouxe também é um dos exemplos de repensar e rever uma série de coisas que antes eram ofuscadas, mesmo que muita gente sabia, tecnicamente, dos riscos, ainda assim eram abafadas, né? E que veio à tona e que teve que ser repensado, né? Como vovó dizia, né, Fê? Se não vai pelo amor, vai pela dor. Né? Lembra, ó, fato, valor, norma. Então teve que vir uma grande dor, Mariana, Brumadinho, para a gente rever os nossos procedimentos de segurança de barragens. Não sei se vocês estão acompanhando, mas lá em Ouro Preto, Minas Gerais, eles estão removendo a população numa determinada proximidade de uma das barragens, né, da Vale, lá em Ouro Preto, que está em nível 2. Né? Então, por que isso? Porque nós aprendemos aí com esse passado bem recente. Fato, valor, norma. E é o que eu tenho falado também, né? A gente está vivendo uma mudança de chave forçada. E, na verdade, isso vai mudar uma série de coisas. E olha só, a gente está puxando exemplos dentro dessa questão da evolução, da preocupação ambiental, o quanto isso se refletiu também de forma positiva, esses casos se refletiram de forma positiva para a valorização da nossa área ambiental. E eu vejo que é muito isso, esse processo que a gente está vivendo agora, que é o que você falou. A pandemia veio para mostrar que, estamos todos conectados mesmo de fato, e como que a gente precisa olhar para essas questões planetárias, né? E tudo isso interfere diretamente no nosso dia a dia como profissionais da área de meio ambiente, né? E isso me leva a uma outra reflexão, né, Fê? Já que aqui a gente está fazendo reflexões, né, gente? Agora a gente entrou num momento filosófico legal. O direito, ele é muito filosofia também, né? Porque o direito se forma a partir de fato, valor e norma, né? Então, eu perdi o fio da moeda. Da reflexão da questão que tem mudado, né? E aí o quanto o direito ambiental tá atrelado. Você falou do fato, valor e norma, como que o direito ambiental se forma. Mas eu acho que eu ia convidar as pessoas a pensarem no momento, assim, onde está o bem, onde está o mal, e tomar cuidado com tudo, nunca, sempre, sabe? Essas palavras. Então, eu tenho ouvido tentado absorver, assim, ao máximo que eu posso, desde filosofia até trabalhos técnicos jurídicos, né? E aí eu ouvi um filósofo falando o seguinte, que as pessoas nunca estiveram tão conectadas. E se a gente lembrar, assim, há 3 meses atrás, a gente falava muito mal da tecnologia, né, gente, em geral. Que a tecnologia afasta as famílias, que aquele menino não sai do quarto, só fica no computador ou no celular. Hoje, graças à tecnologia, né, nós estamos conseguindo desenvolver os nossos trabalhos, aquelas pessoas que tiveram que ficar mesmo em home office, né, que tem a oportunidade de ficar em home office, na verdade, não é que tiveram, é que o protocolo é que todos fiquem, mas quem não puder, não tem opção, e que está colocando agora famílias, né, hoje é aniversário da minha madrasta. Eu não vejo meu pai, minha mãe, minha madrasta, meus irmãos, assim, não vejo fisicamente, desde o dia 13. Para quem me conhece, está percebendo que minha voz está um pouquinho rouca, né? Eu tive sintomas de gripe, ou não é Covid? Na dúvida, eu coloquei em prática o protocolo da OMS desde o momento que eu percebi que eu tinha alguma coisa estranha. Minha garganta começou a pegar, eu já entrei em quarentena voluntária. Né? Então, e eu não vejo. Cantamos parabéns para ela
graças a essas ferramentas de videoconferência, né? Então, nem tudo é só bem, nem tudo é só mal. Aí, o que que a gente faz, né? A crise, ela traz as grandes oportunidades da gente mudar. Mas para a gente mudar, eu vou usar o jargãozão. Não dá para continuar fazendo a mesma coisa que a gente fazia antes, né? E aí, de novo, o convite. Na verdade, eu estou questionando vocês porque eu estou me questionando a todo momento. O que que nós estamos fazendo para mudar? Mas para mudar, primeiro a gente tem que olhar para a gente, né, Fê? Olhar O jargãozão, na verdade, não adianta a gente esperar resultados diferentes se a gente continua fazendo a mesma coisa, né? E eu acho que esse momento, ele traz essa reflexão é um momento mesmo de virada. A gente está nessa fase de virada. E como que a gente aproveita disso, né? Da melhor forma possível. Eu acho que de todas essas reflexões que a gente trouxe, tem muito a acrescentar também com o nosso mercado. E foi o que você falou, sempre tem os dois lados, né? Como que a gente consegue analisar isso, né? E aí a gente vê ações, né? Eu tenho visto ações extremamente egoístas, que eu vou me permitir não pontuar, porque o que eu gostaria é que a gente enaltecesse as ações positivas, né? E é isso que a gente estava comentando, né, Fê? Eu até já preparei um postzinho que eu vou colocar lá na rede Peritos Ambientais sobre solidariedade, né? E conversando com a minha boadrasta aí pelos meios digitais, a gente chegou poxa, Adriana, a gente podia criar uma hashtag brasileiro povo solidário, né? Porque se de um lado a gente tem ações extremamente egoístas, por outro, a gente vê aí movimentos bastante significativos de movimentos individuais, grupos de pessoas que estão praticando a solidariedade, né? Na área ambiental, essa nossa conversa e vocês aqui interagindo com a gente num domingo, né, 10 para as 10 da noite, é um ato de solidariedade, né? Então, a vocês todos, muito obrigada. E de conexão, né? É muito legal o que a tecnologia tem proporcionado. E, inclusive, depois quero marcar um bate-papo com você, a gente estava comentando, né, sobre as mudanças que tudo isso tem causado também na educação, né, e como a educação está precisando se adaptar nisso, né, a realidade que a gente está vendo aí na sala de aula, a física vindo para o digital, e conversar muito também sobre isso, né, sobre essa mudança que você tem visto também nas várias... E passado, né, Fê? Passado por isso, né? Porque eu sou professora acadêmica, eu dou aula na graduação e na pós-graduação, a gente estava com turmas já em andamento. Né? E em várias instituições, então como isso acontece nos diferentes lugares, né? Lá na rede eu postei uma foto, eu estava no computador assim, acho que era mais de meia-noite trabalhando, aí eu tenho um gatinho, ele entrou atrás do computador porque ele cansou de puxar minha perna assim, né? E aí eu não estava dando atenção para ele, aí ele subiu na bancada, foi atrás do meu notebook e ficou me olhando assim. Tipo assim, eu até li o pensamento dele. E aí, Adriana, que hora você vai fechar esse notebook para me dar comida? Ai, obrigada. Por quê? Porque a gente teve que trazer todo o nosso conteúdo de presencial para digital em dias. Porque a educação também não pode parar. E eu acho isso lindo, essa reinvenção, e inclusive a conectividade que eu sempre fui extremamente a favor, estudando, né, os meios de educação online já há muito tempo, e de levar isso, que isso permite que a gente se conecte com pessoas de todos os espaços do Brasil. Então agora, inclusive vocês estão acompanhando, muito provavelmente tem muita gente fora de São Paulo, né? Comenta aí quem não for de São Paulo. Porque queria saber. A gente tem exatamente esse link, inclusive nos cursos que a gente traz pessoas de todos os lugares do Brasil. Então, que lindo que é essa possibilidade da conexão. E a gente vê isso tudo se reinventando, né? Você fala, isso é ótimo, né? Isso traz uma possibilidade da gente conhecer diferentes frentes e diferentes lugares do mundo ao mesmo tempo. E aí, alguns
algumas mensagens. Aqui a Bruna é do Rio Grande do Sul, tá sempre com a gente. Rogério de Minas Gerais. É muito bom isso, essa mudança, né? Pessoal de vários Ô, lugares. Fê, deixa eu fazer uma homenagem aos meus colegas professores. Sim, por favor. Parabéns para vocês, lindos. Eu tenho visto professor assim, a exaustão. Eu tenho visto pelas redes sociais, né? Os professores estão exaustos, porque eles tiveram que, num primeiro momento, aprender sobre as ferramentas e depois traçar estratégias de como colocar nessas ferramentas digitais aquilo que ele trabalhava na lousa ainda. Então, a gente tem instituição que a gente ainda escrevia as aulas na lousa. Imagina trazer tudo isso para o digital. Né? Eu estou falando, gente, de instituição de nível superior. Agora, imaginem as redes públicas do ensino fundamental. Imaginem todas as dificuldades, acesso a equipamentos, à internet. Ora o aluno não tem, ora o aluno tem, mas o professor não tem. Né? Então, parabéns, mestres, por tudo que vocês estão fazendo, porque a educação no nosso país não pode parar. Assim como a ciência, né? E como a crença na humanidade. Que lindo! Muito bom! Eu faço Ai, até emociona. Até mandou aqui, educação ambiental também é uma matéria que deve ser implantada nas escolas. Com certeza. A gente pode fazer, só desse comentário, infinitas lives falando sobre isso. Tem um amigo que teve que comprar aparelho para adotar ao Note. Sim, adaptações, né, Mônica? Todo mundo agora se adaptando. Meu orientador de iniciação científica há poucos dias me pediu auxílio com o Modly. Ele só sabia lançar notas. Olha, então, pessoal, ajudem os seus professores. Num dos grupos que eu estava dando aula, né? Então, eu, por conta da Fernanda aqui, ó, gratidão, Fê, tá vendo como foi bom, né? A gente ter todo esse percurso do MAP, porque quando... Ó, o professor Marcos Simanovic! Olá, colega, por onde andas? Espero que em segurança, com a sua família, aquela bailarina linda, maravilhosa. Aliás, linda, linda. Estendendo os parabéns que a gente acabou de dar. Parabéns e gratidão aos professores. Simanovic, mais do que reverenciado aí também no time dos professores. Então, e aí eu estava nessa aula com esse grupo, né? Nós estávamos numa aula, numa dessas ferramentas por videoconferência, e aí um aluno comentou: nossa, Adriana, ainda bem que você domina essa ferramenta, porque tem professor que nem sabe, né? E aí eu parei, respirei e falei: gente, não é da nossa geração, é da geração de vocês. Então, em vez de adotar uma postura passiva, né, só receber aquilo que o professor tem para te dar, poxa, que tal agora você usar todo o seu conhecimento digital para ajudar o professor a te ajudar? Então, olha que lindo, né? É um processo de troca mesmo de conhecimento. Então, esse é o momento, gente, de vocês pegarem, jovens, vocês são jovens, vocês nasceram na tecnologia, ajuda os seus professores. Eles estão fazendo o possível e o impossível, né? Então, dá aquele toque com carinho, com amor, né? Se ofereça. Professor, olha, eu estou à disposição, eu conheço uma ferramenta, outra, não em tom de crítica, né? Porque a gente já está super, né, sobrecarregado. É isso aí. E a troca, né? A conexão e todo mundo se ajudando, que é no que a gente estava conversando agora há pouco. Dri, a gente tem 10 minutos e aí eu vou aproveitar então desses 10 minutos algumas mensagens que a gente tinha recebido para a gente fazer esse fechamento. Algumas dúvidas estão aqui. Na verdade, o Marcel mandou: isso mostra que a solidariedade e bons atos valem mais para ajudar uns aos outros do que a arrogância e o dinheiro.
reflexões. Muito bom. Lindo, lindo. É interessante. Vou fazer um post. Exatamente. É interessante como que os países de primeiro mundo de alta tecnologia e referência em saúde estão passando muito aperto com a pandemia e países não menos desenvolvidos estão tendo sorte e eficácia. A importância dos profissionais nesse processo. O Rogério falou... Que é o trabalho humano, né? É o trabalho humano, né, Linda? É isso aí. Trabalho humano. O Rogério até mandou, até o organograma ambiental em Minas mudou após os acidentes. Além de legislações, claro. Exatamente. E muita gente respondendo por processos administrativos lá, viu? Inquéritos, inclusive. Boa noite, muito bacana o bate-papo. O meio ambiente e o direito ambiental exige uma atenção especial. Obrigada. Sim, com certeza. Edmilson mandou aqui. E por isso a importância da gente fazer esse bate-papo, né, gente? Trazendo também a visão jurídica aí com a professora Adriana, porque a gente sempre fala, né? O técnico anda em conjunto com o jurídico com o técnico na área ambiental, e a gente precisa estar sempre de mãos dadas, né, e cooperando um com o outro. Uma dúvida que a Tia me mandou, Dri. Tudo bem, eu gostaria de saber se vocês poderiam tirar uma dúvida minha. Essa é mais técnica, tá? Então, para a gente fechar. Eu estou estudando o Decreto 654 de 2008, que regulamenta a Lei de Crimes Ambientais. No artigo 3, eles indicam quais são as sanções aplicadas para as infrações administrativas. No artigo 101, eles elencam as medidas administrativas que serão aplicadas caso seja constatada infração ambiental. Mas eu não entendi a diferença entre elas. Quando vai ser aplicada uma e quando vai ser aplicada a outra. Muito obrigada. Qual o nome dela? Desculpa. Renata Thieme. Renata, você precisa ler o decreto assim, como um todo, tá? Principalmente essa parte processual, tá? Então, nós temos sanções. Normalmente as pessoas chegam lá no escritório, assim... Adriana, eu preciso da sua ajuda porque eu fui multado. Aí eu falo, me deixa ver aí o auto de infração. Aí ele me entrega, o auto de infração, ele é um documento, tá, gente? É um formulário. Aí quando ele me entrega aquele auto de infração, eu olho lá, tá escrito assim, auto de infração com penalidade de advertência. Eu falo, não, você não foi multado, você foi advertido. Inclusive aqui, ó, você tem um prazo, a advertência é um puxão de orelha. Você tem um prazo para se adequar, ó. Você está operando sem licença ambiental, o órgão ambiental te deu 60 dias para você solicitar a sua licença ambiental. Então, essa é uma advertência. Advertência, multa simples, multa diária, embargo, interdição, apreensão e outras mais que estão previstas, inclusive a demolição, são sanções. O que são sanções? São punições, né? E fica a critério de quem aplicar essas sanções? Do órgão ambiental, do técnico. Ele que vai aplicar avaliando a gravidade, a antecedência e o potencial econômico do infrator. Esses elementos estão previstos na lei de crimes ambientais, que é a 9605 de 98, tá bom? Então, a gente pode, Fê, fazer depois um bate-papo só falando da lei de crimes ambientais e o decreto 654. E aí, tá? gente, agora dá uma olhadinha, Renata, né? Manda aí falando que vocês querem, que daí a gente pede, por favor, venha, professora. Tem um negócio assim, né? Não sei quantos likes, não sei o que, a gente faz um vídeo sobre isso. Tem umas histórias assim, eu acho o máximo isso. Então, do decreto, né? Uma coisa importante, lá no decreto, Renata, né? Dá uma olhadinha no capítulo que trata da advertência. Veja que esse capítulo que trata da advertência, ele vai falar assim, que a advertência será aplicada quando? Esse quando é importante, né? Quando a multa for inferior a X. Dá uma olhadinha lá, que é considerada de pequeno impacto, e aí tem um valor para ser considerada de pequeno impacto, tá? Então é muito importante ler o diploma legal. Lembrem, é libertador.
porque daí você se apodera. Mas a gente vai fazer, vamos, Fê, uma conversa sobre a lei e o decreto? O decreto, Edmilson, é o 6514 de 2008. Ele é um decreto federal, mas nós vamos falar nesse bate-papo nosso que, além do decreto federal, a gente pode ter também legislação estadual e municipal sobre infrações, tá? Já tô adiantando aí o assunto. Maravilhoso, entendeu? Ao vivo a gente já faz o convite, que não dá para negar, porque estamos todos ao vivo. Muito bom. Dri, mais uma vez, obrigada por topar vir aqui, compartilhar aí do seu conhecimento com toda a rede. Gente, se vocês curtiram, manda aí quanto que, de 0 a 10, quanto que foi esse bate-papo para você. Conta pra gente como foi e manda lá, entra lá no perfil da Adriana, manda, apareça mais, exatamente, dá aquela força para ela abrir aí os vídeos no canal do YouTube, que a gente falou agora vai sair, canal no YouTube. É libertador falar de direito! E a gente vai sempre fazendo. Gente, eu sou uma apaixonada pela área. Não começa a perguntar, porque senão a gente vai varar a madrugada aqui, hein? E o quanto o direito ambiental é essencial aí para o nosso trabalho como profissionais dentro da área ambiental. Por isso é um prazer enorme ter você como parceira, Adri, como sempre aí com a gente, em todos os cursos, em todas as lives, em tudo que a gente faz, em todos os trabalhos junto aí. E é realmente libertador ter alguém que entende do jurídico, né? A gente fala, toda vez que chega ao jurídico, o juridiquês, as pessoas fazem perguntas, eu até brinco com ela, que eu falo que as pessoas me perguntam coisas achando que eu sou jurídica. Eu falo, gente, eu só trabalho com isso, mas não sou. E, inclusive, o meu braço é a Adriana. Então, vem aqui, Adri, para me ajudar aí nas questões jurídicas. Vamos sim. Então, muito obrigada mais uma vez por topar estar aqui com a gente, contando aí um pouco dessas atualizações que a gente teve aí da portaria, da instrução normativa do IBAMA e... Enfim, de todo o conhecimento aí que você trocou. Muito, muito, muito obrigada mais uma vez. Imagina, querida. Prazer ter obrigada você aqui a você, Fê. Muito obrigada. Obrigada pela oportunidade de abrir a sua casa, né, para trazer a Rede Peritos Ambientais. E acho que esse é um marco aí que vai fazer com que a gente estreite ainda mais. Agora, no meio digital, né? Porque no presencial a gente já vem aí de longa data caminhando juntas, mas agora nós vamos continuar aí pela via judicial, porque se não foi por bem, esse cenário me empurrou. Agora de uma vez por todas. Eu não tenho escolha, né? Então, gente, nós vamos cada vez mais trazer esses bate-papos aí entre o MAP e a Rede Peritos Ambientais, eu dentro da minha tônica jurídica, né? Trazendo aí colegas também. Aliás, posso fazer um jabazinho rapidinho, Fê? Por favor, temos acho que 4 minutos para cair. Tá, então rapidinho. Gente, essa semana agora que entra, eu estou conversando com alguns profissionais para a gente trazer aí novidades sobre a legislação. Eu tenho uma colega minha, parceira da área jurídica, a gente vai falar sobre essas mudanças da medida provisória, sobre as mudanças trabalhistas, tá? Isso impacta diretamente aí nas nossas relações, home office e tudo mais, tá? A doutora Ana Rosa vai estar com a gente aí nessa semana falando da MP que trouxe alterações bastante significativas. Eu estou conversando com um psicólogo também para a gente falar do impacto, né, dessas medidas de isolamento no convívio aí com as pessoas, tá bom, gente? Então, acompanhe a gente lá na rede. E, Fê, de novo, muito obrigada, uma boa noite, uma excelente semana para você e para todos vocês que estão aqui com a gente. Obrigada mais uma vez, parabéns aí para todos os guerreiros que ficaram aí até o final e estão aqui com a gente 10 horas no domingo. E é isso, seguimos trocando. Mais uma vez, obrigada, boa noite para todo mundo. Beijo. Saudações ambientais. É isso aí, vamos juntos. Tchau, caminhando para fazer a diferença no planeta. Isso aí, querido.